Boa tarde, muito obrigado. Passo a fazer a análise epidemiológica da semana finda. A nossa análise vai tocar os seguintes aspectos: a evolução da pandemia em África e nos países da região. Vamos também fazer uma epidemiologia descritiva dos casos em Moçambique. E, finalmente, vou terminar esta análise com as mensagens-chave da análise epidemiológica semanal. Aqui nós vemos o mapa de África, com os países apresentados com diversas cores. Quanto maior for a intensidade da cor púrpura, indica o maior número de casos que foram diagnosticados nos últimos 7 dias. Portanto, este é o número de casos absolutos. O que vemos aqui, principalmente na nossa região, é que o número de casos absolutos ainda é dominado pela epidemia na África do Sul, mas a Namíbia e a Zâmbia também apresentaram um elevado número de casos absolutos nos últimos 7 dias. Depois vem Moçambique, Malawi e Zimbábue, com também um número substancial de casos absolutos. As boas notícias da nossa região é que, aparentemente, a epidemia na África do Sul tende a abrandar. Há uma diminuição do número de casos quando comparado com as semanas anteriores. Em contraste, a Zâmbia, Malawi, Zimbábue e Eswatini têm um número crescente de casos e altas taxas de positividade nas pessoas testadas. Na nossa região, os países que têm uma taxa de positividade mais baixa do que aquela em Moçambique são apenas Angola e Botsuana. Portanto, Moçambique está rodeado de países que têm uma taxa de positividade mais alta que aquela que nós vemos aqui em Moçambique. Aqui, no próximo, nós vemos uma comparação do número de casos de Covid-19 por milhão de habitantes em alguns países da nossa região. Nós fazemos esta análise por milhão de habitantes porque os países têm um número de habitantes que é diferente e, por isso, para comparar de uma forma mais justa a epidemia nos vários países, nós fazemos esta análise por milhão de habitantes. O que nós vemos aqui é que Moçambique tem uma taxa de casos de Covid-19 por milhão de habitantes que é uma das mais baixas da nossa região e tem sido assim já há algumas semanas. Vemos aqui que o número de casos por milhão de habitantes em Moçambique é de 89,3 e que países como Malawi, Zimbábue, Zâmbia, Botsuana, Eswatini, Namíbia e África do Sul têm registrado uma subida de número de casos por milhão de habitantes. Vemos agora o número de óbitos por milhão de habitantes e aqui, outra vez, Moçambique é um dos países da região que tem a menor taxa de óbitos por milhão de habitantes, é 0,6 por milhão de habitantes, e o país que registra o maior número de óbitos por milhão de habitantes é a África do Sul, seguido da Zâmbia e da Namíbia. Agora nós olhamos para o número de casos por semana epidemiológica no nosso país. Cada uma daquelas barras representa o número de casos naquela semana epidemiológica. Vemos que a semana que terminou registrou 550 casos. É o maior número de casos que já registramos desde o início da pandemia numa semana, e que representa um crescimento substancial em relação àquilo que tinha registrado na semana anterior, que eram 334 casos. Esta semana, até hoje, já temos 123 casos registrados. A seguir, nós vemos o número de casos diagnosticados por dia em Moçambique desde o início da pandemia. Portanto, as barras azuis indicam o número de casos por dia, o número de novos casos por dia, e o que nós vemos é que o número de casos tende a subir, o número de novos casos por dia, o que confirma o que vimos no slide anterior quanto ao número de casos que vemos por semana. A taxa de positividade, portanto, taxa de positividade é o número de pessoas que testa positivo entre todos aqueles que nós testamos.
A taxa de positividade do nosso país neste momento é de 3,7%, é também uma das mais baixas da região. Esta taxa de 3,7% é a taxa que temos desde o início da pandemia até agora. Esta taxa tem vindo a subir gradualmente ao longo das semanas e a semana passada esta taxa de positividade foi de 6%. Portanto, é uma das taxas de positividade mais altas que verificamos desde o início da pandemia. O próximo, por favor. Aqui nós ilustramos neste gráfico o ritmo do crescimento da epidemia da Covid-19 em Moçambique. O que nós vemos aqui, naquela linha azul, é o número de casos a subir ao longo do tempo. E depois nós aqui assinalamos quando é que registramos os primeiros 500 casos. Então, entre o início da epidemia e os primeiros 500 casos, levamos 81 dias a atingir os 500 casos. A atingir entre 500 e 1000 casos, portanto, os segundos 500 casos, levamos 23 dias. Os terceiros 500 casos, portanto, a atingir 1500 casos, nós levamos mais 14 dias. A atingir os quartos 500 casos, portanto, o caso 2000, levamos mais 14 dias. E depois, entre o caso 2000 e o caso 2500, levamos apenas 5 dias. Portanto, aqui nós vemos como o ritmo do crescimento do número de casos absolutos no nosso país tem vindo a acelerar. O próximo, por favor. Aqui comparamos o número de testados e o número de casos positivos nos meses de março a agosto de 2020 e quero aqui ilustrar que no mês de junho nós tivemos 635 casos positivos, no mês de julho tivemos 975 casos positivos, portanto uma subida importante entre o mês de junho e o mês de julho, e no mês de agosto até hoje já temos 1050 casos registados, portanto nesta primeira metade do mês de agosto já registramos mais casos que em todo o mês de julho. Aqui nós mostramos a evolução mensal de casos, hospitalizações e óbitos por Covid-19 no nosso país. Nós vemos que o número de hospitalizações também tem vindo a subir. O número de hospitalizações, é preciso dizer, que é relativamente baixo quando comparado com alguns países da nossa região, mas este número de hospitalizações devido ao Covid-19 tem vindo a subir. E também o número de óbitos. Este mês nós já registramos 8 óbitos, quando comparado com 5 no mês de julho. É um número de óbitos que ainda é relativamente menor quando comparado com o que estamos a ver em outros países, mas, independentemente disso, vemos que há um número crescente de óbitos devido à Covid-19 no nosso país. Aqui no próximo nós mostramos o número de distritos que estão afetados pela Covid-19, portanto, o número de distritos que já registraram casos, e nós vemos que até ontem tínhamos 96 distritos já a registrar casos de Covid-19 no nosso país, indicando, portanto, um alastramento gradual da epidemia de Covid-19 para um número crescente de distritos do nosso país. Agora apresentamos o perfil dos casos positivos em Moçambique. Aqui temos 3 gráficos. O gráfico que está no centro mostra a sintomatologia, portanto nós continuamos a ter uma epidemia onde a maior parte dos infectados são ou assintomáticos ou cursam com sintomatologia leve. E depois, então, os outros 2 gráficos mostram a distribuição etária dos casos, no gráfico do lado esquerdo temos o número de casos absolutos pelas diversas faixas etárias, e aqui vemos que a maior parte dos nossos casos são nos grupos etários entre os 20 e os 50 anos, e depois o gráfico do lado direito, onde nós apresentamos o número de casos pelo número de pessoas daquele grupo etário no nosso país. Portanto, Moçambique tem uma população muito jovem, onde a maior parte das pessoas estão abaixo dos 20 anos de idade, e, portanto, ali naquele gráfico nós mostramos, então,
como é que o número de casos se distribui pelos grupos etários, tendo em conta a população daqueles grupos etários no nosso país. E vemos que a maior parte dos casos também ocorre no grupo etário entre os 20 e os 50 anos de idade. Aqui, aqui neste slide e nos próximos, vamos ilustrar o que está a acontecer com a epidemia na cidade de Nampula, Pemba e Maputo. Este primeiro é a tendência da epidemia na cidade de Nampula, e aquilo que nós vemos aqui são o número de pessoas testadas, o número de casos positivos, e depois a linha vermelha mostra a tendência da taxa de positividade. Portanto, a taxa de positividade, que é o número de pessoas que sai positivo entre aqueles que nós testamos, indica a intensidade da transmissão naquele local geográfico. E nós vemos que na cidade de Nampula há uma tendência muito encorajadora, que a taxa da positividade tem estado a baixar. Na semana passada foi de 4,9 e houve alturas que na cidade de Nampula a taxa de positividade era acima de 15%. Portanto, há uma tendência que mostra que a intensidade da transmissão na cidade de Nampula pode estar a diminuir. O próximo mostra o mesmo gráfico para a cidade de Pemba, onde também vemos que em alturas, nas semanas após a declaração da transmissão comunitária, a taxa de positividade era acima de 15%, e nas semanas recentes tem estado a reduzir. A semana passada tivemos uma taxa de positividade de 1,7 na cidade de Pemba. Há ali um pico esta semana, mas esta semana está ainda no início, e aquele pico pode ser um artefacto devido ao pequeno número de amostras testadas até então, e portanto iremos fazer este acompanhamento até o fim da semana para ver se esta tendência da redução da taxa de positividade se mantém na cidade de Pemba. O próximo é a cidade de Maputo, e aqui a tendência é contrária. Então vem neste gráfico como a linha vermelha tem estado a subir gradualmente, e a semana passada a taxa de positividade foi de 7%, que é a taxa de positividade mais alta que se verificou na cidade de Maputo desde o início da pandemia. Portanto, aquela linha vermelha da taxa de positividade indica um incremento da transmissão do vírus na cidade de Maputo. Aproveito também para fazer uma atualização sobre o ponto de situação dos inquéritos seroepidemiológicos que estão a decorrer. Temos um a decorrer na cidade de Maputo, que iniciou no dia 3 de agosto, onde queremos testar cerca de 11.000 pessoas. Este inquérito vai durar cerca de 3 semanas e está a decorrer conforme planificado. Terminamos a maior parte da testagem nos grupos profissionais e estamos agora mais ou menos a metade da testagem ao nível dos agregados familiares. O próximo é uma atualização sobre o inquérito na cidade de Quelimane, que começou no dia 11 de agosto. Pretendemos testar cerca de 6.000 pessoas. Este inquérito tem uma duração de aproximadamente 10 dias e aqui também terminamos com a maior parte dos grupos profissionais e estamos agora a aproximadamente metade da testagem ao nível dos agregados familiares. Para ambos os inquéritos nós pretendemos divulgar os resultados preliminares até o fim deste mês de agosto. Para terminar, as mensagens-chave da análise epidemiológica. O número de casos novos de Covid-19 no mundo continua a crescer e a maior parte dos países da nossa região ainda não atingiu o pico da epidemia, exceto a África do Sul, que parece ter atingido o pico da epidemia. Os outros países que fazem fronteira com Moçambique ainda registram um crescimento do número de casos detectados. A segunda mensagem: o número de casos novos de Covid-19 e a taxa de positividade das pessoas testadas continuam a aumentar em Moçambique, indicando um aumento da intensidade de transmissão do vírus em alguns locais geográficos. Ao olhar para o número de casos da semana passada, nos preocupam alguns locais geográficos da província de Maputo, da província de Gaza e da província de Manica.
A terceira mensagem: a epidemia em Moçambique continua a alastrar-se para mais distritos, havendo o registro de casos de Covid-19 num número crescente de zonas rurais do nosso país. Portanto, no nosso país, a tendência a se manter como está agora, a epidemia também corremos o risco da epidemia também começar a afetar com mais intensidade algumas zonas rurais do nosso país. Muito obrigado.